Conta um Continho apresenta, de João Ricardo Mendes de Oliveira, a história da ceroleira e do jasmineiro. Narração, tio Marcelo. Era uma vez duas senhoras que se mudaram ao mesmo tempo para casas vizinhas, separadas por um muro que passava entre o jardim das duas. Eram casas muito bonitas, com jardins bonitos e verdinhos, e as senhoras moravam sozinhas, as duas. Elas, na verdade, eram até muito parecidas. Talvez porque os idosos vão ficando meio que todos iguais, mas que, ainda assim, elas não se simpatizavam uma com a outra. E talvez fosse por isso mesmo, por serem parecidas. Não sabiam, mas tinham hábitos muito parecidos também. E um hobby especial que era a jardinagem. Jardinagem, para quem não sabe, é cuidar do jardim, cuidar das plantinhas, regar, tirar as partes que já estão velhas, feias. Cuidar do jardim. A diferença é que uma era jardineira do dia e a outra da noite. Uma gostava de mexer no jardim durante o dia e a outra gostava de mexer no jardim durante a noite. A velhinha da noite dormia e acordava à tarde. A do dia dormia e acordava muito cedo. Ambas usavam óculos, mas a da noite precisava de uma ajuda extra e assim usava holofotes no jardim, aquelas luzes bem fortes, para enxergar bem os jarros e plantas que ela cuidava. A do dia precisava mais de protetor solar e chapéu de palha de aba larga. As duas precisavam de luvas. Nada tinha acontecido para que elas se estranhassem tanto, mas não tinha jeito. Nem se olhavam, até porque quando uma estava no jardim, a outra estava dentro de casa, e vice-versa. As duas tinham lindos jardins, e cada uma tinha uma árvore predileta. Uma tinha um jasmineiro, e a outra uma aceroleira. O muro não era alto, mas elas não conseguiam ver as árvores que estavam abaixo dele. Passados alguns anos, continuavam a não se falar, mas continuavam, cada uma, cuidando e amando os seus jardins, em especial suas árvores. Um dia, as árvores passaram da altura do muro e elas puderam ver algo novo crescendo no jardim da outra. Ficaram curiosas, mas continuaram sem se falar, em um silêncio que já durava anos. Por que elas se tratavam assim? Isso ninguém sabia, nem elas, até porque não havia razão. Ou havia? Era um misto de timidez e desconfiança de ter se habituado com a solidão. Mas as árvores não. As árvores cresceram rápidas, passaram do muro e acabaram se tocando. E ao se tocarem, uma virou o apoio da outra, crescendo e crescendo de um jeito que nunca cresceriam sozinhas. Sozinhas elas cresceriam mais para os lados, mas juntas cresceram para cima. Até que uma árvore atravessou mesmo os limites do muro e foi parar no jardim da outra, e assim vice-versa. E o cheiro do jasmim foi tão forte que a vizinha acordava no meio da noite com o perfume, enquanto a outra começou a acordar com o chão cheinho de acerolas bem docinhas. Por incrível que pareça, as duas, que eram muito fechadas, começaram a pensar: será que eu estou incomodando a vizinha com a minha árvore? Uma pensava, e a outra pensava a mesma coisa. Será que as folhas dela caem e sujam o jardim da vizinha? A outra pensava, será que minhas acerolas estão caindo demais e sujando o jardim dela? Até que um dia, por coincidência,
as duas colocaram um banquinho no muro e subiram para se ver e falar. Conversaram e ficaram muito surpresas com as coisas que tinham em comum, como gostar da mesma marca de chá e de fazerem compras no mesmo mercadinho próximo. E aí foi como se tivessem se visto pela primeira vez. E ficaram surpresas com o que uma disse para outra que faziam com as flores e frutas que recolhiam. A acerola tinha virado geleia, começando com a preparação da polpa e o açúcar que era colocado aos poucos. Já as flores de jasmim coletadas viravam decorações dentro da casa da outra, até adornando o cabelo dela. E elas viraram amigas para sempre. Tanto que resolveram derrubar o muro. E agora passam o tempo inteiro de um jardim para o outro, tomando chá nas cadeiras do lado de fora da casa, fazendo geleia de acerola juntas e artesanatos com as flores do jasmineiro. O nome delas? Dona Célia, a dona da aceroleira, e Dona Jéssica, a dona do jasmineiro. Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Aqui quem fala é o tio Marcelo. Eu vou me apresentar assim para vocês, independente da idade que você tenha. Aliás, você sabia que existem crianças de todas as idades? Você sabia que eu já conheci uma criança de 80 anos? É verdade, conheci sim, senhor. E era uma criança muito animada, sabia? O que vocês acharam dessa história? Às vezes, a gente deixa de gostar de uma pessoa por nada, sabia? Muitas vezes a gente nem conhece a história direito dessa pessoa, as coisas que ela passou, as tristezas, as alegrias, seus gostos. E já vira a cara e fala assim: peguei ranço. Pegar ranço, que coisa boba. Se a gente soubesse que cada pessoa é um universo, cada pessoa tem constelações, planetas, estrelas, tudo dentro do seu coração, e que basta você se interessar em conhecer tudo de bom que aquela pessoa tem para oferecer. Quem sabe vocês podem se tornar muito amigos. Afinal, nem todo mundo é ruim de todo, e nem todo mundo é bom de todo. Todo mundo tem um pouquinho de bom e um pouquinho de ruim. O mundo não é só de uma cor ou de outra, de um tamanho ou de outro. O mundo não é só de jasmineiros e também não é só de aceroleiras. O mundo é muito mais do que isso. Então faça como a Dona Célia e como a Dona Jéssica. Derrubem os muros que existem entre você e as outras pessoas. Até mais, amiguinho. Até a próxima história do Conta um Continho. Conta um Conto apresenta de João Ricardo Mendes de Oliveira. Salete está cheia de milho. Capa, revisão e diagramação: Mariana de Lacerda. Vozes: Marcelo Fávaro. Para Estela, a verdadeira Salete. Não dá mais! Salete exclamou exasperada. Há anos que Salete vivia com outras galinhas na fazenda Engenho do Meio. E aquele milho duro e amarelo não descia mais de jeito nenhum. Mas o moço que jogava a comida no chão do terreiro não dava nenhum sinal de que ia mudar o cardápio. Afora o milho,
Era cada uma por si para catar na terra o que mais desse para achar. O pior é que ela estava sozinha nessa luta. Todas as outras galinhas saíam em disparada assim que viam de longe aquele balaio marrom transbordando de milho. Tinha até uma galinha que achava aquele grãozinho tão maravilhoso que aprendeu a dizer milho em várias línguas. Corn, maíz e por aí ia. Salete, Salete, sabe qual é o nome científico do milho? Acabei de aprender que é zia mais. Demais, não é? Perguntou a colega entusiasmada. Depois disso, Salete decidiu que aquela seria a sua última noite no engenho do meio. De manhã, bem cedinho, Salete aproveitou para fugir quando as esganadas das amigas dela estavam ocupadas comendo e distraindo o homem do balaio. O plano? Achar comida de verdade. Não era possível que todo o mundo só comesse aquilo, pelo amor de Deus, pensava ela enquanto corria com as perninhas curtas e olhava para trás. Salete foi pelo meio da estrada de barro alaranjado, contente e ansiosa, olhando para os lados e procurando o que quer que fosse diferente de um grão de milho duro e seco. Só de pensar naquilo, as pernas dela já se arrepiavam. Logo à frente, deu de cara com um cavalinho, que nem a viu chegar, com a cabeça enfiada em uma moita de capim. Comia que era uma beleza. Isto só pode ser bom, pensou ela. E muito educada, Salete chegou de mansinho, sem querer assustar o cavalo, que ainda não percebera a presença dela, de tão concentrado que estava no café da manhã. Vendo que não iria ser facilmente notada, Salete deu uma tossidinha fingida, colocando a asa sobre o bico para chamar a atenção do cavalinho, mas de forma discreta. Ele acabou percebendo. E ainda com as bochechas cheias, abriu os olhos curiosos e sorriu de imediato ao ver Salete. Oi, tudo bem? Cumprimentou ele sem pestanejar. Está servida? Ele falava com a boca cheia de capim. E Salete tentou ser discreta e não deixá-lo notar que... Bem, ela estava coberta de restos de capim moído que voavam do seu rosto toda vez que ela falava. Posso mesmo? Eu venho de um lugar onde a comida é péssima. É milho todo dia. Ah, eu adoro capim. Tem capim gordura, capim elefante, capim orelha de porco. Capim orelha de porco? Perguntou Salete, estranhando o termo. Eu acho que tem. Não sei. Talvez eu esteja enganado. Mas e você? Prova e me diga. Salete foi bicando rapidamente, de forma desajeitada. A folha do capim parece que fugia do seu bico, até que ela acertou. Meu Deus! Era pior que o milho! Como podia ser? Ela tentou ser educada, mas achou que podia até se envenenar, pois lembrou-se de outro dia em que sentiu o gosto do inseticida que usavam para matar formigas na fazenda. Era isso. O inseticida tinha um gosto verde. Tinha gosto de capim. O capim tinha gosto de inseticida. Olha só, seu cavalo. Muito obrigada. Porém, também não gostei muito. Mas gostei muito do senhor. Eu vou seguir meu caminho, viu? E assim que eu descobrir algo de que realmente goste, eu volto para lhe contar. O cavalo olhou meio triste,
mastigando cada vez mais lentamente, até parar, sem acreditar no que ouvia. Como alguém podia não gostar de capim? Mesmo assim, gostou do jeito de Salete e entendeu que ela estava sendo sincera e precisava seguir seu caminho. Tá bom então, galinhazinha. Siga por essa estrada que você deve encontrar coisas mais gostosas pelo caminho. Tchau! 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 E ela seguiu em frente, agora andando mais devagar, pensando no cavalo e em como ele conseguia comer o capim com tanta satisfação. Devia ser porque ele não conhecia coisa melhor, pensou ela. Mas se fosse assim, eu também deveria estar contente com o meu milho, o que não é verdade mesmo. De tanto pensar, concentrada, ela nem viu que já estava bem perto de um ratinho de beira de estrada, roendo um jambo bem vermelho e suculento. Mais uma vez, Salete estava constrangida por atrapalhar mais uma refeição e chegou de mansinho para ver se era notada por acaso, sem fazer alvoroço. O ratinho esperto olhou para a cara dela, mais desconfiado que o cavalo, e podendo usar as patas da frente, foi logo agarrando o jambo e olhando muito sério para ela, com os olhos fechadinhos como um chinês, encarando mesmo. Oi, seu rato, disse Salete, sempre sorridente, mas notando a desconfiança do novo amigo. Dia bonito, não? Desculpe-me por atrapalhar o seu lanche, mas eu estou longe de casa, procurando uma comida diferente da que eu passei a minha vida inteira comendo e já não aguentava mais. O ratinho logo se desarmou. Para quem, como ele, vivia de comer restos, encontrar alguém que saía em busca da comida ideal era algo de se tirar o chapéu. Deve ser uma gourmet, pensou ele, com um paladar muito refinado. Você quer provar do meu jambo, então? Ele ofereceu. Jambo? E é bom? Oh, se é! Disse o ratinho. Prevenida, ela preferiu dar uma cheiradinha antes e sentiu um cheiro vermelho, meio doce e azedinho, quase um perfume. Deve ser uma delícia, pensou ela. Desta vez não deu trabalho acertar o jambo. Pelo contrário, o bico afiado prendeu-se na fruta suculenta como um anzol e não soltava mais. E então começou a confusão, pois o rato começou a reclamar, achando que ela não queria soltar o jambo, enquanto ela, que já vira que não gostava do sabor da fruta, sacudia a cabeça para tentar fazer o jambo despregar do seu bico. Já dá para a senhora me devolver? Já provou, não foi? Olha, se quiser um só seu, tem mais ali na frente, disse o ratinho, claramente chateado e apontando com o queixo para o jambeiro logo adiante, na beira da estrada. Salete começou a ficar roxa, sem ar, até que finalmente ficou livre e o jambo saltou de volta nas mãos do rato. Desculpa, seu rato. Não sei se deu para perceber, mas meu bico ficou preso e não soltava mais. Tudo bem, disse o ratinho, que viu sinceridade no olhar angustiado de Salete. Mas e então? Valeu a pena? Não é bom? Olha, seu rato, não me leve a mal, mas bom mesmo eu não achei não. Mas eu gostei muito do senhor. Como assim? Perguntou o rato desconfiado, com medo de virar comida de galinha. Não, o senhor foi muito gentil e compreensivo com a atrapalhada que eu fiz com o seu lanche. Ufa! Disse ele aliviado. Claro, sem problemas.
Quando precisar, é só aparecer. E não se preocupe, esta estrada é longa e você vai encontrar algo de que goste. Vai em frente. Tchau, tchau. A galinha Salete seguiu seu conselho e foi em frente. Demorou mais dessa vez até aparecer alguém novo. Ela começou a lembrar-se das amigas, da rotina do engenho do meio e de como elas estariam. Provavelmente agora aguardavam o tratador trazer um lampião para perto do galinheiro e todas ficariam então de costas, com o bumbum virado para o calorzinho. Depois de aquecidas e jantadas, elas iriam mesmo era dormir. No meio dessa caminhada e desse devaneio, foi surpreendida pela cena de um porcão cor-de-rosa e manchado de cinza, com uma cabeça enfiada em uma abóbora. Comia desesperadamente, fazendo muito barulho e jogando restos de abóbora para todo lado. Mais uma vez, Salete chegou toda diplomática, mas agora foi diferente. O porco era tão ruidoso que a impressão dela é que ele não estava nem ouvindo sua saudação. Oi, seu porco! Ô, seu porco! Nada. Ele era tão grande que ela ficou até com medo de chegar muito perto. Mas o que chamava mesmo a sua atenção era o fato dele estar num verdadeiro transe gastronômico, comendo tão concentrado que ninguém conseguia atrair sua atenção. E Salete ficava cada vez mais curiosa sobre como devia ser gostosa aquela coisa redonda e alaranjada que agora estava toda espatifada, com a cara do porco enfiada dentro. Eu acho que, para ele parar de comer, teria que cair algo do céu, uma outra abóbora, maior ainda, do lado desta que está sendo devorada, Salete pensou. Foi quando ela cansou de chamar pelo porco e teve uma ideia para poder provar a iguaria. Viu que havia pedacinhos da abóbora por toda a parte e que ele estava tão concentrado que não iria notar se ela bicasse um. Dito e feito, ela bicou. Achou o gosto meio sem graça. Cuspiu e o porco nem deu por nada do que aconteceu. Ai, ai, pensou Salete, já cansada de tanto provar comidas de que não gostava. Será que vai ser sempre assim? E nada de o porco parar de comer. Bem, pensou Salete, ele é que é feliz. Tomara que saiba a sorte que tem. E Salete seguiu em frente. De vez em quando olhava para trás, vendo ainda, agora já de longe, o porco com o narigão enfiado na abóbora. Salete estava se sentindo cada vez mais triste, pois além de não gostar da comida de onde vinha, parecia não gostar de nenhuma das coisas que os outros animais comiam. A tristeza começou a crescer e virar desesperança. O caminho continuava ao longo da estrada que às vezes subia, às vezes descia, mas nunca acabava. Nenhum outro animal aparecia, já havia um bom tempo e a noite começava a cair. Pensando na escuridão e como iria passar sozinha, sem nada para comer, Salete foi andando cada vez mais lentamente, até que parou. E naquele momento, olhou para o lado e viu, numa clareira da mata ao seu redor, um garotinho sentado. Ficou olhando curiosa e foi-se chegando animada. Se fosse um adulto, ela já teria corrido às léguas. Mas esse tipo de menininho, quando aparecia na fazenda, era sempre motivo de brincadeiras e alvoroço para as galinhas, que gostavam mais de milho fora do horário usual do café, almoço e jantar.
Olhando esperançosa, ela fitou os olhos castanhos dele. O garotinho estava mastigando alguma coisa e foi logo enchendo a mão dentro de um saquinho branco. Salete percebeu algo novo para ela. O garotinho retirava flocos brancos e grandes de dentro do saquinho, que estalavam crocantes quando ele mastigava, e tinham um cheiro quente e salgado. Oi? Disse Salete para o menininho, que ainda não tinha percebido a sua chegada. Oi! Respondeu o garotinho com uma cara intrigada, talvez por ter seu lanche solitário interrompido. Parece bom o que você está comendo. Ah, é ótimo! Você quer pipoca? Que nome bonito! Picoca! Não é picoca, é pipoca! Corrigiu o garotinho sorrindo, muito naturalmente, parecendo até que já esperava Salete. Ele jogou um punhado de pipocas no chão. Salete se aproximou receosa, pensando: será que está quente? E se for muito picante? Ela bicou um dos flocos e bicou, sentindo como a pipoca estava fresquinha e morna. Gostou? Perguntou o garoto. Eu adorei! Onde posso conseguir mais? O garotinho riu por ver como algo tão comum para ele poderia estar causando tamanha satisfação para uma galinha. Bem, a minha mãe faz dentro de uma panela com óleo e coloca para aquecer o grão de milho até ele estourar. É super rápido. E eu também gosto de ficar ouvindo a barulheira que faz. Parece até fogos de São João. Pou, 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 pou. Ao ouvir isto, Salete parou imediatamente e olhou para ele com os olhos arregalados e lentamente parando de mastigar. A sua mãe coloca o quê? Perguntou ela. Milho. Ela coloca milho, ora. Disse o menino, dando de ombros, como se falasse da maior trivialidade do mundo. Milho? Perguntou Salete, pasmada, de bico aberto de surpresa. Esta delícia é feita de milho? Milho, amarelo, milho? Não é possível! É claro que é! Eu nunca comi pipoca feita de outro grão que não fosse milho! Meu Deus! É a solução! Achei! Finalmente algo que eu possa comer na fazenda! Exclamou Salete eufórica. Não deu nem tempo de continuar a conversa. Salete correu em disparada, fazendo todo o caminho de volta para a fazenda. Mas ainda deu tempo de olhar para trás e gritar: Obrigada! Obrigada pela pipoca! De nada! Respondeu o garotinho, agora de pé, olhando Salete até que ela desaparecesse no horizonte, deixando uma nuvenzinha de poeira para trás. E ela corria em direção à fazenda, cada vez mais apressada, já que o dia terminava e o pouco de luz que sobrava ia desaparecendo rapidamente. Salete chegou toda afogueada e sem ar no galinheiro. Tentou explicar tudo o que aconteceu desde a sua fuga, mas ninguém entendia muita coisa. Só que era algo sobre um cavalo, um porco e não sabiam mais o que. Agora ela fazia mais barulho ainda, pois invadiu o galpão onde ficavam as ferramentas e os outros objetos já sem uso. Finalmente ela encontrou uma pequena lata abandonada e pensou: isto vai resolver. Depois foi só jogar o milho dentro. Usando um galho comprido, ela mantinha a lata suspensa sobre o fogo, pendurada por uma alça. Todos olhavam desorientados para aquela montagem que Salete fizera e riam-se, perguntando se... O que ela está tentando? Ela está querendo pescar uma brasa da fogueira? Mas as gracinhas pararam logo quando o milho começou a pipocar e a saltar para fora da lata. Salete havia colocado poucos grãos
apenas para fazer um teste, mas esperou todos pularem para fora, fumegantes. E então jogou o galho e a lata para o lado, partindo para cima do milho estourado, agora em forma de pipoca. E desde então, todos já sabiam que, logo que a fogueira fosse acesa no terreiro, Salete iria aparecer com sua varinha e sua lata, agora já preta de fuligem por fora, para mais uma feliz refeição. Enquanto os outros continuariam tranquilamente comendo o seu milho à moda antiga. Às vezes, ainda era difícil para ela acreditar que algo tão maravilhoso poderia vir de uma coisa que ela tanto rejeitava. Mas era verdade. E seus dias de fome e enjoo se acabaram. E ela seguiu, feliz da vida, parando de vez em quando para se lembrar do menininho, que provavelmente nem imaginava a importância que tivera na vida da galinha Salete. A galinha que gostava de comer pipoca. E você? Você gosta de pipoca? Conto um Continho apresenta, de João Ricardo Mendes de Oliveira, A Bolinha que Não Queria Estourar. A mãozinha rechonchuda mexia o canudo no copo cheio de água com sabão líquido amarelado. Os lábios sopravam, e assim começava a história da bolinha que não queria estourar. Ei, ei, para onde estão indo todos? Disse ao ver uma fileira de bolhas feito ela, serpenteando ao vento e se separando em um turbilhão que corria manso no ar da manhã da Praça da Várzea. A bolinha estava com medo, pois era tudo muito novo e rápido, e com várias bolhas juntas falando ao mesmo tempo. Ei, ei, disse ela para outra bolha, logo ao seu lado. Para onde vamos? Eu não sei. Eu vim logo antes de você e eu estou meio perdida também. Se olharam e se acharam parecidas, mas de tamanhos diferentes. E cada uma com um brilho especial, mudando sempre de tom, com muito violeta, azul, verde e amarelo. Alguém deve saber de alguma coisa? Tem alguém aí que sabe o que está acontecendo? Uma bolha se aproximou, vinda de outra direção, se movimentando mais devagar, devagar. Oi! Vocês são novas, não são? Como sabe? Disseram as duas ao mesmo tempo. As bolhas mudam rápido, mas vocês estão novinhas e brilhantes. Elas se entreolharam e sorriram, contentes com a observação entusiasmada da bolhona, que parecia saber tudo sobre tudo. Que bom, então! E isso é bom? Ria a bolhona, com a conversa rápida e entusiasmada das duas pequenas. O senhor tá aqui desde quando? Veio de onde? E vai para onde? Calma, calma. Riu a bolha, enrugadinha e já um pouco trêmula. Está vendo aquelas crianças ali embaixo? Algumas estão com um canudo na mão e um copinho. É de lá que viemos todas. Que legal! Então somos do mesmo copo e canudo? Provavelmente, pois ainda estão enfileiradas. E como você sabe de tudo isso? É que eu estou aqui há muito mais tempo. Fui observando e aprendendo. E que criança fez a gente? Eu acho que foi aquela ali, ó. Aquela de Maria Chiquinha vermelha na cabeça, ó. Tá vendo? Ah, ela é linda. Vamos falar com ela? A bolha mais velha disse. Ih, não dá mais.
O vento nos levou para longe delas. É rápido demais. Mas foram elas que sopraram todas nós. Elas estão todas sorrindo, disse a bolinha. Sim, elas adoram nos ver voando. Até porque, no início, dá muito trabalho para elas, sabe? Depende do copo, do sabão e do jeito que elas aprendem a soprar com mais cuidado. Assim, ó. Nem forte e nem fraco demais. Tem todo tipo de bolha, sabia? E às vezes nenhuma dá certo. A criança sopra, sopra, sopra e a bolha não vem. Puxa, ela deve ficar muito triste então, né? Sim, elas ficam, mas elas tentam e tentam. E além disso, gostam de ver as bolhas voando de qualquer jeito, mesmo sendo de outra criança. Tem crianças que ficam mesmo só olhando, pois não trazem o copo nem o canudo. As bolinhas ficaram admirando a paisagem e vendo as árvores, balanços e tudo o que mais tinha no parque. Um pop, de repente, as 6 olharam de volta para a bolhona sabida e só viram uma névoa colorida voando. Cadê ela? Perguntou a bolinha. Outras bolhas mais antigas se aproximavam. Ela já estourou, disse uma que parecia mais brilhante que a anterior, mas que tinha se colado em outra. E as duas voavam juntas. Como assim? Todas nós estouramos depois de um tempo. A bolinha parecia confusa, pois apesar disso, todas as bolhas continuaram seus diferentes caminhos no céu, com os mais diversos destinos, sempre com as crianças correndo atrás, barulhentas e felizes. Mas eu não quero estourar, falou a bolinha revoltada. O que você acha, amiga? A outra bolha já estava longe, dando tchauzinho, tchauzinho, seguindo no meio das outras bolinhas. Para onde vão todas, sempre voando sem parar? Ah, boa pergunta, disse a segunda bolha mais velha, que agora respondia a tudo pacientemente. O vento nos leva para todos os cantos, para baixo e para cima, de um lado e de outro, dando voltas e voltas. E todas nós estouramos mesmo? Eu estou vendo ali uma bolha que está no chão. Agora é só meia bolha. Ela parece bem, não parece? É uma questão de tempo. Pelo menos pelo que eu sei é. A bolinha agora cruzava os braços, ainda mais aborrecida. Apareceu uma terceira bolha mais velha e, sem pedir licença, começou a participar da conversa. Eu já ouvi falar de uma bolha que não estourou. Vocês não lembram a Glicéria? A bolinha olhou apreensiva e quis saber mais. A segunda bolha mais velha corrigiu. A Glicéria era reforçada, mas estourou sim, eu vi. A bolinha ainda estava triste, mas sentiu que entrava em um novo fluxo de vento. E para onde estamos indo agora? É um carrossel. Fica no meio da praça e geralmente atrai muitas de nós. A bolinha esqueceu toda a tristeza da conversa passada. As luzes, a música e os espelhos, a algazarra geral, e era tudo pura alegria. Crianças, sozinhas ou acompanhadas, nos cavalinhos, grupos de colegas com fadas da mesma escola, além de casais de adultos também dividindo o espaço. Era bom demais, pensou a bolinha, e de repente um alarme estridente soou. O que é isso? É que acabou a corrida, disse a terceira bolhona sabida. Como assim? É a vez das outras pessoas brincarem no carrossel. Esse fato fez a bolinha lembrar que assim também ela terminaria estourando. E voltou a ficar triste. Eu não quero estourar, insistiu a bolinha. A bolhona, experiente, olhou carinhosamente e disse: Olha lá atrás,
O que é que tem? Disse a Bolinha ainda chateada. Veja a alegria que trazemos para as crianças. Mas é que eu queria continuar a fazer elas rirem e sentir a corrida delas atrás de mim. Você sabe o que acontece quando estouramos? Nós viramos uma poeirinha de água e sabão e às vezes até formamos um arco-íris. A Bolinha começou a se sentir mais contente. E depois? Bem, depois voltamos para o ar, de onde viemos. E depois, a bolhona mais velha riu. Você é muito curiosa, não é mesmo? Sim, sim, disse ela com um sorriso apertado, fazendo bochechinha, até parecer que ia estourar de animação. Depois acabamos nas nuvens, menina, nos mares, nos rios e lagos. E depois? Bem, depois acabamos por voltar aos copos plásticos, misturados com sabão. E começa tudo de novo? Sim, disse a bolhona sabida. Começa tudo outra vez. Que demais! A Bolinha não estava mais se sentindo triste. E naquele momento, saiu do outro lado do carrossel e decidiu aproveitar que mais algumas crianças começaram a correr atrás dela e do seu grupo. E se sentiu grata e muito sortuda por estar ali, recebendo e dando tanta alegria para tanta gente, mesmo que ela não soubesse até quando. Olhando para baixo, viu um gatinho preto no teto do carrossel, sorrindo para ela e tomando sol. Essa foi a história. Essa foi a Bolinha que não queria estourar, de João Ricardo Mendes de Oliveira. Para o canal Conto um Continho, bem pequenininho. Tchau, bolinha de sabão.